Para contar para vocês o porquê do chamado dessa imersão, tenho que contar um pouco da minha própria história, né? Que sempre é a que conta. Eu nasci e cresci em Buenos Aires, em uma cidade grande, né? Uma capital latino-americana. E lembro de ser criança, ir de mão da minha mãe, caminhando nas avenidas e olhar para as grandes placas, assim, né? E propagandas e toda a estruturação e toda a vida que nós levávamos como seres humanos urbanos. E olhava na minha volta e eu comecei a me questionar, assim, dizer, ai, como será que a humanidade chegou até aqui? Não tinha idade para conhecer sobre a história da humanidade, nem também conseguia nomear coisas sobre isso, né? Era algo que surgia de dentro de mim, assim, mas como? Como é que a gente chegou aqui, né? Depois me encontrei na adolescência com outro ponto de vista, né? Crescendo e compreendendo várias coisas, vendo outra realidade de mulheres passando muito trabalho, mais solteiras, com um monte de crianças, as relações caducas e crianças pedindo comida ou vendendo coisas na rua, pessoas vivendo embaixo da ponte, e tudo isso me revoltava, me deixava desconfortável, e aí meu questionamento era como é que chegamos a esse nível de escassez, né, como humanidade. E isso me revoltava um ponto assim de querer ir embora, né, e sentir que com certeza, se eu estava aqui era para fazer alguma coisa diferente, né? Ou que com certeza estava nas nossas mãos fazer alguma diferença, né? Aí eu fui crescendo e fui encontrando no caminho que não todas as pessoas pensem e sentem igual, né? Não todas sentem o chamado de fazer alguma diferença, né? E chegou o momento de vir para o Brasil. E aqui no Brasil eu me encontrei com essa natureza exuberante, né? Com esse verde, esses morros, esse mar imenso. E de repente me vi completamente integrada com a natureza, né? Com os ciclos dela, com o que era mesmo, né? Que nós éramos seres naturais, né? E com 22 anos eu engravidei e não tinha muito espaço para outra coisa na minha vida do que estar grávida. E decidi parir em casa por uma opção, porque eu não sentia que o hospital era o lugar para eu parir. E não encontramos nenhuma parteira na região, então acabei conversando com meu companheiro do momento, dizendo, olha, eu acho que nós podemos parir em casa sozinhos. E ele topou, a gente teve um parto autoassistido bem longo e desafiante, mas de uma simplicidade que, na verdade, depois eu vi muitas vezes, né, nos nascimentos, que foi um grande despertar, né? Porque aí nasceu a minha filha, a minha primeira cria, nasceu a mãe, né, junto nesse parto, mas com certeza nasceu a parteira. Porque voltaram a vir outros questionamentos, né? Acho que eu sempre fui uma questionadora e ali começou o porquê que o parto era demonstrado da forma que era, né? De porquê que nós mulheres não sabíamos o que era parir, como chegávamos ao nosso parto sem saber o que era parir, né? Depois, como a gente chega a gestar sem saber o que é gestar. Como não é uma coisa tão integrada e natural na humanidade, né? No dia a dia, assim. E quando eu comecei a analisar de que a gente, tudo vem de fora, né? Tudo vem através da TV, né? Era na minha época, né? Hoje em dia muito mais na tecnologia, mas eu dizia, como pode ser que o parto é demonstrado como que uma mulher rompe bolsa, só entra no hospital gritando dentro de uma cadeira de rodas e vou parir, e é todo tipo um caos, e os próprios médicos estão nervosos, e toda a situação é tensa e louca, assim. Como pode, se isso para mim não foi, a minha experiência não foi assim, né?
Depois me tocou um momento de estar com a minha cria, de olhar para a Ianca, minha filha, e ter ela no meu colo, e amamentar, e observar como ela estava desenvolvendo o seu ser, né? Tanto fisicamente, cada detalhe de sua pele, do seu cabelo, do crescimento, de tudo. Tudo era para mim maravilhoso de estar sentindo assim e observando. E esse entorno dela em que ela estava desenvolvendo. Foi como, tipo, como é que eu agora, eu estou nesse entorno, provendo esse entorno para minha cria. Qual foi o entorno que proveram para mim? E foi ali que, nesse espelho dos primeiros meses de puerpério, que eu vibrei que a questão estava ali, né? De por que as mulheres tinham tanta dificuldade para gestar e para parir e logo depois para maternar, para dormir junto com a sua cria, para dar teta livre demanda, quando para mim tudo surgia como bem natural, né? Mas com seus desafios, claro, mas não tinha muita questão com essas coisas. E aí eu comecei a descobrir o que era a minha própria história, né? Conversar muito com a minha mãe, com os adultos que me criaram junto com ela, observar o bairro que eu morava, o dia a dia que eu tinha, desde que eu nasci até aquele momento que eu estava lá maternando. E foi onde, de novo, né, me veio como as mulheres estão tão afastadas da sua própria história e da sua própria natureza. Então, sempre vem a questão de qual é a própria história, né? De que é que está acontecendo que a gente está tão afastadas, em que vamos à mercê, a parir a um hospital à mercê de um monte de profissionais, onde parece que eles sabem mais do que nós, o que está acontecendo com o nosso corpo, com o nosso bebê, né? E esse sistema que se criou também, né, que é para nos proteger, para nos cuidar, para nos prevenir, de alguma maneira nos tirou o poder, né? Nos tirou o poder de gestar, parir e maternar. Então, depois que eu tive a primeira filha, teve meu segundo filho, logo depois as mulheres começaram a me procurar naturalmente, assim, porque eu tinha parido 2 filhos em casa sozinha. E aí foi quando eu comecei todo esse meu trabalho das rodas, dos encontros de mulheres, comecei a assistir partos, comecei a estudar, comecei a descobrir e me dei conta que ninguém fala sobre a fisiologia do parto, né? O que é o parto fisiológico e o que é o maternar fisiológico. Ninguém mais fala que nós somos mamíferas humanas e que nós temos completamente a perfeição do nosso sistema biológico para gestar, para parir e para maternar. Então, por isso que eu estou aqui agora, né? Porque justamente o gestar, parir e maternar pertence a nós mulheres. E eu acredito, e eu já vi muitas vezes as mulheres se transformarem, tomando as rédeas dessa gestação, depois de um parto, né, desafiante, mas maravilhoso, e depois maternar com muita mais presença e com um vínculo bem genuíno com a sua cria. E isso foram as mulheres que eu acompanhava que me demonstraram, não só a minha própria história, senão elas que viraram minhas mestras no dia a dia, né, do meu acompanhamento. Então, por isso que eu estou aqui agora, para fazer esse convite, para expandir mais e mais esse gestar, parir e maternar com consciência e com autonomia, onde você pode descobrir nessa imersão quem é você, qual foi a sua história e de todos os aspectos sutis que a gente nunca fala, que às vezes não enxerga do que é gestar e parir e maternar, como também das questões mais teóricas de conhecimento do que é um pré-natal, do que é um parto assistido, autoassistido, com parteira, humanizado, na instituição, em casa, né? Vamos mergulhar assim, vamos fazer uma completa viagem por todo esse universo, sem verdades absolutas, simplesmente desde o lugar da sua própria essência, que você possa conhecer a sua própria história e que você descubra qual é a melhor maneira para você mesmo e a sua cria gestar, parir e maternar. Então, por isso eu te faço esse convite.
para te participar da imersão de gestar, parir e maternar com consciência e autonomia, para eu poder compartilhar com você todo o meu conhecimento e toda a minha travessia que eu tive durante todos esses anos como parteira, onde a gente vai falar detalhadamente das opções de pré-natal que você tem, das opções de parto, e o que é um pós-parto imediato, e o que é um puerpério, né? O que é tudo aquilo que às vezes parece tão longe de nós. Isso aí tudo vai vir bem pertinho e a gente vai adquirir muitos encontros bem bons, onde eu vou ter muitas convidadas também que vão acrescentar e complementar um pouco toda essa minha proposta. Então, é só clicar ali para participar e nos encontramos logo nos encontros ao vivo pelo Zoom.